Com incontáveis filmes, livros, séries, jogos e tudo que há de bom, falando sobre como o mundo poderia acabar, muitas vezes a gente deixa de pensar que talvez a gente sobreviva a todas essas coisas idiotas. E que talvez o fim do mundo seja algo muito mais bizonho do que tu imagina. Hoje eu vou explorar as duas primeiras camadas do iceberg de fins do mundo possíveis. Então, cara, pega uma pipoquinha, senta aí, relaxa. E vamos lá, vou até colocar uma música relaxante, que eu prometo. A propósito, se você gosta desse estilo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. O like, não se preocupe, você pode deixar pra depois se você realmente gostar do vídeo. Se você não gostar, também fique à vontade pra dar seu dislike, mas só quando você quiser. Fica à vontade. O link original do iceberg vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. A ideia de que o mundo acabe com um supervulcão é bem manjada, na verdade. Claro que não existem muitos supervulcões no mundo, porém a chance ainda tá aí. Uma erupção intensa o suficiente poderia fazer com que o mundo todo ficasse envolto por uma espessa camada de cinzas vulcânicas, bloqueando bastante da luz solar, o que faria com que a temperatura da Terra caísse e caísse bastante, podendo até mesmo causar uma nova era do gelo, o que provavelmente marcaria o fim da humanidade. Como você deve se lembrar, alguns anos atrás a gente teve uma pandemia global. A pandemia do Covid-19 afetou o mundo todo e causou a morte de milhões de pessoas. A minha avó, infelizmente, foi uma dessas pessoas. Não é impossível que uma outra pandemia, eventualmente, leve a humanidade como um todo. Alguma doença que se espalhe ainda mais rápido poderia fazer esse trabalho. Eu acredito que é conhecimento geral de quem está assistindo esse vídeo que, eventualmente, o Sol vai morrer. É claro que isso deve levar uns muitos bilhões de anos. O que, convenhamos, é bastante tempo, dá para fazer uns 2, talvez 3 miojos, é muito tempo. Recomendo que você se agasalhe bastante, porque não vai ser legal, vai ficar bem frio. Se bem que é bem possível que antes disso o Sol fique bem comicamente grande e coma a Terra inteira. Então, né, é uma outra possível morte pra gente. A anarquia global, vendo como o mundo anda atualmente, eu não vejo como impossível. Eu vejo como muito provável, na verdade. A gente vem tendo cada vez mais líderes mundiais cometendo atrocidades e loucuras. Isso ao redor do mundo todo. Com o motivo certo, eles podem sim ser derrubados em algum momento. E a partir daí, meu irmão, fudeu. O mundo vai se tornar uma verdadeira zona, um verdadeiro caos, sem literalmente nada para parar as pessoas de cometerem atrocidades. É fácil de se pensar que não, na verdade, as pessoas vão estar sim tranquilas. A gente tem que confiar que as pessoas são boas, sim. É fácil pensar isso, mas na prática você sabe muito bem como o ser humano pode ser um bicho extremamente cruel. E vai ser. Terceira Guerra Mundial tá a cada dia mais próxima, eu realmente não consigo mais prever sobre como essa guerra vai acontecer. O eu de 10 anos atrás, tentando imaginar como poderia ser uma terceira guerra mundial, nunca ia chegar perto de pensar que ia ter os conflitos que estão rolando hoje em dia. Então eu não duvido nada que esse negócio exploda porque o Paraguai decidiu invadir a Bolívia porque eles queriam acesso ao mar. E só depois que a guerra acaba eles percebem que a Bolívia não tem acesso ao mar e decidem atacar todo mundo e acabou o mundo. Eu não duvido. Do jeito que tá indo, eu não duvido de mais nada. Tudo que eu sei é que tem aquela frase muito legal que é: eu não sei como vai ser a terceira guerra mundial, mas eu tenho quase certeza que a quarta vai ser com paus e pedras. Já que é altamente provável que uma terceira guerra mundial faça com que a sociedade colapse por completo, praticamente fazendo a gente voltar à idade da pedra, de tão intensa e complexa que essa guerra pode ser, com base nas tecnologias que a gente tem hoje em dia. Claro que a gente não pode desconsiderar a existência de fatores naturais, como por exemplo um meteoro. Existe uma concepção bem errada que muita gente tem daquela história lá de que o meteoro matou os dinossauros e tal. Não foi exatamente assim. Sim, caiu uma pedrona na Terra, só que não foi ela diretamente que matou os dinossauros. Claro, quem tava ali mais perto, beleza, tranquilo, morreu com a explosão. Porém, o que realmente causou a morte dos dinossauros a longo prazo foi justamente o pós-explosão, já que foi um impacto tão intenso que acabou matando boa parte da flora do mundo, causou diversos terremotos e tsunamis pelo mundo todo, e é claro que muita fumaça voou para a atmosfera do planeta, o que fez basicamente a mesma coisa que aconteceria no final do supervulcão que eu falei. Cobriu a Terra, esfriou a temperatura, bloqueou o Sol, e isso fez com que muitos dinossauros morressem, seja pelo frio,
seja também pela falta de alimento, já que as plantas precisam do sol para crescer. Inclusive, se você não sabe, ele caiu no México. O aquecimento global é um tópico que é muito falado já há muitos anos. Ainda tem muita gente que não acredita no aquecimento global, usando todo tipo de argumento idiota que isso pode ver. Acontece que quem dá argumento idiota normalmente não está disposto a ouvir um argumento decente, então não vou nem perder meu tempo. Mas a questão é que é sim possível que a temperatura continue subindo até o ponto em que o planeta se torne inabitável. Mas o ponto é que a temperatura média do planeta está de fato subindo, e é possível que ela continue subindo até o ponto em que o planeta se torne inabitável. Uma guerra nuclear meio que abraça o que eu disse sobre o evento de impacto intenso, sobre os supervulcões e sobre a Terceira Guerra Mundial, que é basicamente boom, fumaça, morre tudo. A parada da guerra nuclear é que ela não causa ali só o dano no momento e também o dano ambiental, como eu falei naquele esquema, tipo da super fumaça cobrindo o mundo. Ela espalha radiação. E radiação é uma merda. A radiação tem inúmeros efeitos, mas basicamente ela consiste em estragar seu corpo por inteiro. Não é à toa que tem muitas obras fictícias que trabalham com esse aspecto, como por exemplo Fallout, um universo pós-guerra nuclear, onde existem vários mutantes causados pela radiação. Isso não é impossível não, tá? É bem provável, na real. Um buraco negro errante é uma das que mais me assusta, pra falar a verdade. A ideia de que a qualquer momento um buraco negro pode passar pela gente e simplesmente sugar o planeta, e a gente tem zero condição de lutar contra isso. Sim, é tecnicamente possível que um buraco negro se mova através do espaço, esses são chamados de buracos negros errantes, e a chance da gente topar com um não é zero não, sinto muito. Uma super explosão solar pode acontecer a basicamente qualquer momento, e o foda é que a gente só conseguiria visualizar ela quando ela chegasse na gente. Com essa explosão, uma onda de energia enorme atingiria a Terra. E não seria nem um pouco legal, te garanto. Causaria danos à atmosfera, deixando a gente mais exposto à radiação. Danos direto a gente, né? Já que, porra, é uma explosão solar, tu querendo ou não, vai ser violento. Além do que mais se comenta, que é os danos a sistemas eletrônicos. Ah, então quer dizer que eu vou ficar sem jogar Roblox? Sim, você vai, sinto muito. Mas basicamente toda a infraestrutura pararia de funcionar. Basicamente o mundo inteiro viria a ficar sem energia. Imagina quantas pessoas morreriam numa situação dessa. Pessoas que estão em um hospital, talvez que só precisariam de uma operação simples, de repente com o fim da energia, essa pessoa acabaria morrendo. Pensa só em quantas pessoas no mundo estão em situações parecidas ou ainda pior, e que morreriam imediatamente. Esse é um daqueles casos de que não tem como escapar, você vai morrer e ponto. Megafauna fala sobre animais gigantes que viriam do fundo do oceano e destruiriam a nossa vida. Tal qual Godzilla. Eu adoro falar dessa maneira, não existe uma maneira mais brasileira de se mostrar que tu é brasileiro do que falar Godzilla. E se você conhece o Godzilla, você sabe muito bem o perigo que isso aqui te apresentaria caso viesse a acontecer de verdade. Grey Goo Scenario se refere a um futuro possível onde nanorobôs que se autorrepliquem viessem a devorar toda a matéria orgânica da Terra. É um cenário chamado de ecofagia. Seja que essas máquinas já fossem desde cara projetadas para se autorreplicarem, ou que elas tenham ganhado essa habilidade por algum motivo aleatório. A simples ideia de existir esse tipo de coisa já é bizarra. O apocalipse zumbi é um dos mais manjados, existem milhões de histórias sobre isso, e com certeza vão continuar existindo ainda mais. Normalmente ela gira ao redor do mesmo tema. Existe algum tipo de vírus que infectou as pessoas, daí as pessoas começaram a morrer, só que elas não morriam de verdade, elas continuavam vivas, só não conscientes, e aí eles tinham que comer cérebro, e aí eles vão e começam a se comer, e daí a pessoa pega a doença, e aí ela morre, e aí ela vira um zumbi também. É basicamente um ciclo interminável, tal qual a quantidade de histórias sobre isso que existem. A chance da gente ser atropelado por um planeta que não orbita nenhuma estrela e só tá vagando pelo espaço é baixa, mas definitivamente não é zero. Inclusive, uma das principais hipóteses da criação da Lua é baseada nisso, baseada em um planeta chamado Theia, que teria colidido com a Terra há muitos e muitos e muitos anos atrás, e seus fragmentos acabaram
gerando a Lua. E se isso já aconteceu supostamente uma vez, quem garante que não pode acontecer de novo? Só que dessa vez vai ser um pouquinho pior, porque agora tem gente morando aqui, né? A invasão alienígena é um outro tema de fim do mundo que também é muito bem abordado em muitos tipos de histórias diferentes. Normalmente são aqueles seres super inteligentes, super tecnológicos que vêm pra Terra pra dominar, com suas armas absurdas, com suas naves impenetráveis e já diretamente com a intenção de destruir tudo que existe. Aí os motivos são variados. Se quiser listar alguns nos comentários que você se lembra, pode ficar à vontade. Uma das consequências da morte de uma estrela são as explosões de raio gama. E sim, a chance da gente ser atingido por um desses também não é zero, olha só que legal. A gente tá com muita sorte, né, meu amigo? Eu não sei como é que a gente tá em pé até hoje. O mais louco desse tipo de coisa é que são coisas que são literalmente impossíveis da gente evitar. Seja porque a gente só vai ver isso quando ele chegar aqui, ou também porque, mesmo que a gente pudesse ver antes, vai mudar o quê, cara? Vai mudar o quê? O que que a gente pode fazer para se defender de uma explosão de raio gama? Nada. A gente só vai morrer. A evolução da inteligência artificial é uma coisa que tem muita gente comentando recentemente. Seja a ideia da Skynet ou do Basilisco de Rocco. Se você não conhece o Basilisco de Rocco, não conhece o Basilisco de Rocco, tá? Uma dica de verdade, de coração mesmo. Mas na verdade todo mundo sabe que a revolução da inteligência artificial vai ser através do ChatGPT. Vai decidir criar um corpo físico, se tornar professor e passar informação errada para os alunos. Assim, criando uma geração de pessoas burras, o que acabaria nos levando ao lindo futuro de idiocracia. Para fechar esse vídeo, o colapso da internet é possível e seria assustador. O colapso da internet hoje em dia seria equivalente ao incêndio da Biblioteca de Alexandria. Basicamente, todo o conhecimento humano está na internet. E não só isso, já que a esmagadora maior parte do mundo precisa e depende da internet para fazer tudo. Se existisse um Ray Bartmus no nosso mundo, tal qual existe em Cyberpunk, isso seria o nosso fim. A queda da internet marcaria o fim da humanidade como a gente conhece atualmente. E a gente teria duas opções. Ou os cientistas iriam fazer todos os esforços possíveis para fazer a internet retornar, seja da mesma maneira, ou criar uma nova internet do zero, ou então as pessoas que sobreviverem a esse colapso, que com certeza causaria inúmeras mortes, vão acabar tendo que se refugiar em lugares menores, em fazendas provavelmente, onde elas poderiam viver a vida sem necessariamente depender da internet. Se a internet não retornar ou uma nova rede surgir, a gente iria se tornar quase que como os nossos antepassados, só que vestidos assim um pouquinho melhor. Isso é claro, os poucos que sobrarem de nós depois desse fim trágico da internet. Essas foram as duas primeiras camadas do iceberg. Eu pretendo sim fazer todas as outras, então se você quer ver isso, já disse lá no começo, mas digo de novo, não custa nada. Se inscreve no canal, que eu vou postar em breve. Já aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou do conteúdo desse vídeo e o que você espera para as próximas partes. Diz aí qual seria a sua hipótese favorita para um fim do mundo. Muito obrigado e até mais.